Olá, pessoal! Nessa aula, eu continuo a explicação da importância de se construir relacionamentos fortes com o mercado, agora demonstrando como essa ação pode afetar a performance da sua empresa. Para isso, pessoal, eu vou usar um modelo desenvolvido por Hust e colaboradores, onde ele cria uma abordagem para que a gente consiga modelar o market share de uma empresa e, a partir do conhecimento do efeito da retenção e da fidelização dos clientes nesse modelo, nós podemos estimar qual será o resultado em termos de participação de mercado de uma empresa se ela fomentar uma determinada estratégia de retenção. Esse modelo ele leva em conta alguns fatores, como a taxa de crescimento do mercado, a taxa de clientes que, ao saírem de uma empresa, abandonam aquele mercado, o market share atual da empresa e o da concorrência. Além disso, a taxa de retenção da empresa e a taxa de retenção da concorrência. E, finalmente, a taxa de atuação da empresa, ou seja, o percentual de clientes que, ao entrarem naquele mercado, irão escolher a empresa em relação aos concorrentes. O modelo básico proposto por esses autores ele é composto de 3 equações complementares. Essas equações elas têm quais parâmetros em suas características? Primeiro, essa primeira equação é a equação dos clientes retidos. Como que nós podemos modelar a quantidade de clientes retidos de um período em relação ao outro? Basicamente, você precisa saber sua participação de mercado no período anterior. Então, vamos supor que eu tenha 20% de participação de mercado. Vou multiplicar esse número pelo tamanho do mercado no período anterior. Então, se eu tiver 20% de participação de mercado e houverem 1.000 clientes, então eu tinha 200 clientes no período anterior. Se eu multiplicar isso pela minha taxa de retenção, eu terei então o número de clientes que eu retive de um período para o outro. Se eu retenho 90% dos clientes, então eu teria no final 180 clientes retidos de um período para o outro, que seria o resultado de 0,20 multiplicado por 200 multiplicado por 0,90. Esse resultado será igual a 200. A segunda equação refere-se ao número de clientes que estavam na concorrência e que agora vêm para a gente. Para a gente fazer essa simulação, o que a gente precisa? Nós precisamos da taxa de abandono daquele mercado, da taxa de retenção daquele mercado e também da participação de mercado dos concorrentes. Tá? Vamos lá, então vamos por partes. O que vai ser essa parte da equação? 1 menos a participação de mercado da sua empresa representa a participação de mercado de todos os demais concorrentes somados. Então, se eu detenho 20% da participação de mercado no período anterior, então quantos por cento do mercado estão com os concorrentes? 80%. Pois bem, e o que representa essa parte da equação? Esse R com esse símbolo aqui do lado, ele é a taxa de retenção dos concorrentes. Então, aqueles concorrentes, quantos por cento dos clientes eles estão retendo? E esse número aqui é justamente o número de clientes que, ao não serem retidos, que vão abandonar o mercado. Então, vamos dizer o seguinte, vamos supor que a concorrência retém 90%, tá? A taxa de retenção da concorrência é de 90%, e que eu tenho uma taxa de abandono de 5%. Ou seja, 95% dos clientes que estavam na concorrência no período anterior, 95% deles vão sair do mercado ou vão continuar com os concorrentes. E a diferença entre 100% menos os clientes retidos pela concorrência, menos os clientes que abandonaram esse mercado, representam justamente o percentual de clientes que estavam na concorrência no período anterior e que agora vêm para a sua empresa. Se você multiplicar isso pelo percentual do market share da concorrência, você tem o percentual do mercado como um todo que agora vem para a sua empresa. Né? Se você multiplicar esse número pelo tamanho do mercado, você vai ter um número efetivo de clientes que está saindo
que daquele mercado estavam antes na concorrência e agora estão indo para você enquanto um novo cliente. E, finalmente, a gente tem que modelar o número de novos clientes que existem no mercado. Como que nós podemos fazer isso? Você tem que saber a sua taxa de atração de clientes, ou seja, dos novos clientes que entrarem no mercado, quantos por cento vão escolher a sua empresa? E aqui dentro nós temos qual a equação? Vamos lá. Nós temos aqui o tamanho do mercado no período anterior multiplicado pelo 1 menos a taxa de abandono. Esse número aqui, ele vai dar justamente o número de clientes que permaneceram no mercado no período anterior. E você vai pegar o tamanho do mercado no período atual e subtrair desse número. Ou seja, essa parte da equação aqui, gente, nada mais é do que representa o número de novos clientes entrando no mercado de um período em relação ao outro. Se você tem um número de novos clientes entrando no mercado e multiplica pelo percentual de clientes que são atraídos pela sua empresa, você tem então o total de novos consumidores entrando, escolhendo a sua empresa num determinado período de tempo. Ao somar essas três equações, nós podemos saber qual vai ser o desenvolvimento do market share da minha empresa e do número de clientes da minha empresa a partir de modificações em cada um desses parâmetros. Aqui focando especialmente nos parâmetros de retenção da empresa, que é o foco desse tópico de marketing de relacionamento. Eu usarei esse modelo em sequência, então, para fazer algumas suposições e mostrar para vocês o efeito da retenção ao longo do tempo na estratégia da empresa. Então, pessoal, utilizando esse modelo que eu apresentei para vocês anteriormente, eu criei 3 cenários distintos para mostrar o efeito da retenção em contextos diferentes. Nesse cenário A, eu tenho um mercado que tem baixo crescimento e uma empresa que ela parte de uma pequena participação de mercado. Só que essa empresa vai fazer um investimento para aumentar a sua retenção ano a ano de 90% para 95%. Isso ocasionaria, ao longo de 20 anos, se ela aumentasse essa retenção enquanto os demais parâmetros da concorrência permanecessem os mesmos, vocês veriam que, ao longo de 20 anos, a participação de mercado, que num contexto inicial deveria chegar a 45% no final de 20 anos, se ela adotasse essa estratégia, a participação de mercado iria para aproximadamente 57%. Ou seja, um aumento de 90% para 95% da retenção da empresa num contexto de baixo crescimento de mercado implicaria num ganho de 12% de participação de mercado em relação ao cenário status quo, como o apresentado aqui. Nesse segundo cenário, eu estou comparando um contexto de alto crescimento de mercado. Então, com uma taxa de crescimento de 30%, onde existe também uma alta rotatividade de clientes, eu peguei um cenário onde, se a empresa sair de 20% de participação de mercado e ela tiver a mesma retenção da concorrência, com uma taxa de atração de também 20%, basicamente a empresa iria crescer muito ao longo do tempo, dado que o mercado está crescendo, mas a sua participação de mercado iria permanecer basicamente inalterada ao longo do tempo. Agora, vamos supor que a empresa pudesse partir para um aumento de 90% para 95% a sua retenção, para um segundo contexto, que é esse, onde a empresa mantém a sua retenção, mas aumenta em 5% a sua atração de clientes. A gente pode observar que se a empresa ela aumenta a sua retenção num cenário de alto crescimento, ela ainda assim vai ter um pequeno ganho de participação de mercado ao longo do tempo. Mas esse ganho ele é maior para a atração de novos clientes, mesmo que ela mantenha a retenção atual. Isso é um ponto bem interessante, porque se o mercado continuar crescendo numa taxa tão forte como essa, num longo período de tempo, o que nós sabemos que é praticamente impossível, a empresa sim pode ter um pequeno ganho em termos de market share, utilizando uma estratégia focada em atração e não uma estratégia focada em retenção. Mas, tão logo esse mercado ele não tem uma alta taxa de crescimento, será que isso vai permanecer sendo verdade?
Imagine que, ao invés de um mercado em crescimento, nós tivéssemos um mercado estável, com uma taxa de crescimento de 3% e uma taxa de abandono de 2%. Nesse cenário, caso a empresa permanecesse com a mesma retenção da concorrência e mantendo uma taxa de atração de 20%, ao final de 20 anos, sua participação de mercado cairia de 20% para 17%. Vamos agora ver o que aconteceria se a empresa aumentasse sua taxa de retenção de 90 para 95%. Caso isso ocorra, basicamente a participação de mercado da empresa chegaria a 25% ao final de 20 anos, ou seja, a participação cresceria 5% ao longo dos anos. Vamos agora pensar nessa segunda estratégia, que seria a estratégia de atração de novos clientes. Nesse mercado estável, caso a empresa mantivesse a mesma taxa de retenção e focasse seus esforços em atrair novos clientes, aumentando sua taxa de atração para 25%, a sua participação de mercado, ao final de 20 anos, chegaria a 21%, ou seja, ela conseguiria aumentar em somente 1% sua participação de mercado. Esse exemplo deixa bem claro que, em um contexto de maior estabilidade, que é o padrão para a maioria dos mercados, especialmente aqueles que já atingiram um padrão de maturidade, a capacidade de reter clientes torna-se muito mais efetiva para gerar ganhos de market share do que a busca por novos clientes. Sendo assim, em mercados estáveis, a retenção se torna ainda mais importante como uma ferramenta para alcançar vantagem competitiva ao longo do tempo. Vamos chegar então ao último cenário, em que eu estou analisando uma empresa em um mercado estável, em que ela é líder desse mercado. Só que imagine que essa empresa esteja com um problema de retenção, ou seja, ela está com uma taxa de retenção de 80% contra uma taxa de retenção de 97% dos seus concorrentes. E ela ainda assim é capaz de manter 90% de atração de cada cliente novo que entra nesse mercado. Se esses parâmetros permanecerem ao longo do tempo, o que aconteceria com a participação de mercado partindo de 60% como sendo o valor inicial? Nós veríamos que a empresa rapidamente ela perderia uma grande parte dos seus clientes ao longo do tempo, especialmente porque ela está retendo bem menos do que os competidores. Por outro lado, vamos ver o que aconteceria se ela mantivesse a mesma retenção que os seus concorrentes. Se essa empresa fosse capaz de manter a mesma retenção dos concorrentes, mesmo que ela reduzisse sua taxa de atração, ela ainda assim seria capaz de manter a sua participação de mercado ao longo do tempo. Ou seja, para uma empresa estável, que seja líder de mercado, que não seja capaz de equiparar os concorrentes em termos de taxa de retenção, ela rapidamente irá perder a sua participação de mercado, mesmo que ela tenha uma taxa muito grande de atração de novos clientes. Quais são algumas conclusões que nós podemos extrair dessas simulações? Primeiro, que no longo prazo, a capacidade de você reter mais clientes que os competidores, ele implica num ganho de participação de mercado, um ganho de retorno e de performance para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, se nós analisarmos mercados em alto crescimento, onde a busca por novos clientes tende a ser uma das principais estratégias das empresas atuantes, mesmo nesse contexto, a busca pela retenção do cliente ainda assim pode ser muito efetiva, talvez quase tão efetiva quanto uma estratégia de atração de novos clientes. Ou seja, mesmo em mercados onde o número de novos clientes entrando nesse mercado é muito alto, ainda assim investir em retenção pode ser algo vantajoso no longo prazo, que pede pouco para uma estratégia mais agressiva de conquista de novos clientes. E quando nós falamos de mercados maduros, aí não tem o que dizer, né? Basicamente, nesses mercados maduros, se a empresa atuante ela não for capaz de manter uma boa taxa de retenção, ela rapidamente pode perder sua participação de mercado. E também aquelas empresas que são capazes de terem mais retenção no mercado mais maduro, elas rapidamente
vão superar a concorrência em termos de participação de mercado. Como nós sabemos que todo mercado ele tende a chegar a um momento de estabilidade em que as taxas de crescimento se estabilizam, é praticamente impossível de que, no longo prazo, uma empresa que foque em somente atrair novos clientes possa ser bem-sucedida. Em algum momento, vai ser fundamental que ela passe a se preocupar muito com a retenção dos seus clientes existentes. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresento a importância de você focar na retenção do cliente, visando aumentar a performance da empresa ao longo do tempo. Portanto, o foco em retenção e o foco em construção de relacionamentos, ele deve ser um dos mais importantes de qualquer empresa, seja ela atuante no mercado em crescimento ou seja ela atuando em mercados mais estáveis. Essa foi a lição de hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau!